O CID-STP, no dia 4 de outubro, nessa manifestação, nós detetamos com situação nunca vista em Santo Tomé e Príncipe. Tivemos uma outra contra-manifestação, em que o governo colocou a banda Quanon e pagaram pessoas 150 dobras, 200 dobras para não participarem da manifestação. E no local escreviam cartazes com carvão, com dizeres de deixar o governo trabalhar. Nós não estamos a impedir o governo trabalhar. O governo está a fazer o seu trabalho. A única coisa que nós estamos a fazer é aquilo que não vai de acordo ao desenvolvimento do país. Nós fomos contestar nessa manifestação pública para que todo o povo de Santo Tomé e Príncipe pudesse ouvir e nos ver, os representantes, os membros do CID, a manifestarem. Portanto, nessa manifestação nós conseguimos tirar algumas reflexões, analisamos algumas situações, porque depois dessa manifestação, no mesmo dia, no telejornal, nós encontramos a TVS a passar o nosso discurso naquela manifestação. E a forma como ela passou, eu quero dizer que essa manifestação trouxe algum efeito e fez com que a TVS passou essa manifestação. O CID-STP está preocupado. Nós estamos preocupados com as situações que reinam em Santo Tomé e Príncipe. E nós não podemos deixar de falar nisto. Eu aqui vou explicar sem fronteiras para as pessoas entenderem. O CID-STP participou nas eleições legislativas e autarquia em conjunto com os partidos que os governam. Independentemente do MLSTP ser um parceiro, na altura, direto do CID-STP, mas não deixa que nosso objetivo era, na altura, afastar o sistema que estava implementado. E hoje nós não podemos estar a assistir pessoas que, na altura, reclamaram sobre todas essas situações, sobre a questão de ditadura, sobre a questão de perseguição, reclamação que os tribunais não funcionam, que tribunais só estão a defender os políticos, falar da corrupção, etc. E hoje, essas pessoas estão no poder, estão a aplicar isto de forma mais agressiva. E o CID-STP vai continuar a manifestar se as coisas não mudarem. O povo de Santo Tomé e Príncipe não merece isto, porque quando se elege um dirigente, é para ele servir toda a nação. Nós estamos preocupados com a situação dos professores, estamos preocupados com os estudantes bolseiros que estão a passar fome. Nós estamos preocupados com o sistema de saúde que não funciona. Os hospitais não têm medicamento. Às vezes os médicos aplicam injeções de comprimidos calmantes só para convencer o doente a sua questão psicológica que ele está a ser curado. Isto não é normal. Os médicos em Santo Tomé e Príncipe, onde é que eles fazem consulta? No exterior. Por quê? Porque o hospital não tem condições para eles próprios trabalharem. E o CID-STP, vamos sempre manifestar, vamos sempre bater para que essas condições sejam colocadas, sejam disponíveis para que os médicos possam realmente trabalhar. Nós temos um sistema de segurança que não funciona e é preciso reforçar estruturas fortes para que o sistema de segurança a nível nacional possa funcionar para garantir a segurança do cidadão. Os tribunais. Nós temos um tribunal constituído por famílias. Os tribunais têm que funcionar na defesa do cidadão. É o tribunal que garante o direito dos cidadãos. Enquanto os tribunais não funcionarem, põe em causa todo o processo da nossa democracia. E o CID-STP está atento a todas essas situações. Constituiu-se um tribunal constitucional na altura em que toda a gente disse que era um tribunal inconstitucional, porque a forma que ele foi constituído não respeitou
às normas constitucionais. Foi este mesmo tribunal que legitimou as eleições de 2018. Esse tribunal foi desfeito, afastaram os juízes conselheiros, colocaram novos juízes conselheiros. Esse tribunal constitucional continua com problema com outros juízes conselheiros que agora foram empossados. Eu pergunto, o que é que está em causa, o que é que está dentro do Tribunal Constitucional? É do seu presidente do Tribunal Constitucional? É dos juízes conselheiros? Portanto, isto deixa-me totalmente preocupado. E nós do CID e STP estamos todos preocupados com essas situações. O país não pode continuar assim. O seu presidente da República, como nós dissemos na manifestação, é o garante da Constituição, é o garante do funcionamento da sua instituição, é o chefe do Estado. Ele é o árbitro, ele é o pai da nação. Ele mantém-se calado até agora, o presidente não pronuncia ao povo para nós sabermos qual é o sentimento do presidente relativamente às situações que estão passando no país. E nós, do CID e STP, vamos continuar a fazer a nossa manifestação, vamos contar as nossas conferências de imprensa, sem medo daqueles que escrevem nas redes sociais e que não mostram a cara, insultando este ou aquele. Nós não estamos preocupados com essas pessoas. Nós estamos sim preocupados com aqueles que querem abraçar a causa para o benefício de todo o povo de Santo Tomé e Príncipe. Eu não posso ter um país ou um Estado em que cada um pensa em tirar os seus proveitos. Porque quando se concorre às eleições, seja legislativa, seja autárquica ou presidencial, há uma questão fundamental que o povo tem que saber. Cada um que faz as suas dívidas para concorrer às eleições, eles são responsáveis por essas dívidas. Eles não podem fazer essas dívidas, depois recorrerem ao poder. Alguns até exigem as pastas que eles lá têm que estar, para conseguirem tirar do povo para pagar as suas dívidas. Não é o povo que paga das dívidas das campanhas eleitorais. Isto tem que acabar em Santo Tomé e Príncipe. Porque se um dia o povo de Santo Tomé e Príncipe decidir apoiar um partido político que não tem recursos financeiros, que não está comprometido com dívidas de ganhar as eleições, muitos partidos políticos, dirigentes desses partidos políticos, vão colocar a mão na cabeça porque não têm como pagar a dívida. Nós precisamos organizar o país, ter uma grelha salarial definida, grelha salarial honesta, porque como é que é possível nós temos alguém em Santo Tomé e Príncipe com um salário de base de 4.000 dobras e subsídio de produtividade e multa é 10 ou 15 vezes mais, ou 15 vezes maior do que o salário de base? Por que colocam a multa e subsídio de produtividade? É que vai garantir o salário mensal desta pessoa. Como é que nós temos pessoas em Santo Tomé com 15.000 dobras de subsídio de água, energia e telefone? E aqueles mais desfavorecidos que trabalham distante não têm nem subsídio de transporte. Nós temos que mudar. Nós não podemos ter o país só para criar mordomias para os dirigentes. O povo também precisa dessa mordomia. Eu quero aqui dizer claramente ao seu primeiro-ministro que eu acompanhei atentamente a sua conferência de imprensa e eu fiquei decepcionado. Porque nesta conferência de imprensa eu não consegui, o CID não conseguiu entender quais são os projetos prioritários deste governo. O seu primeiro-ministro sabe perfeitamente que no Conselho de Ministros é onde se organizam as tarefas e é onde se distribuem as tarefas. Quando é uma conferência do primeiro-ministro, o primeiro-ministro tem que saber tudo, porque é no Conselho de Ministros que as tarefas são distribuídas para cada setor, para cada ministério. E o seu primeiro-ministro utilizou uma linguagem em que nós, do CID e STP, anotamos de dizer que os inimigos é como o carvão, quando não sujam, queimam. Nenhum adversário político é inimigo do outro. Mas em Santo Tomé, eles entendem isto. E eu quero dizer ao seu primeiro-ministro para corrigir essa linguagem. Porque o CID e STP não é inimigo de nenhum partido de oposição, nem do governo. Nós somos adversários políticos. Nós temos as ideias divergentes. O que é necessário é sentarmos numa mesa, coordenar essas ideias, transformá-las num documento, num projeto em benefício de todos. Não projetos em benefício deste ou aquele. O CID e STP não vai
concordar com todas essas situações. Nós queremos aqui dizer claramente ao seu primeiro-ministro: se alguém muda de uma força política para outra, não significa persegui-lo. Se alguém está descontente em manifestar, não significa persegui-lo. Se não estamos de acordo com esta ou aquela ideia, não é preciso manifestar. Nós temos jornalistas a serem perseguidos. Aqueles que não servem ao poder são perseguidos. E o CID-STP não vai concordar com isto. O jornalista tem o seu estatuto próprio, tem os seus direitos próprios e devem ser respeitados. Porque quando se toca nos colarinhos brancos, sai o fumo no chaminé dos tribunais. Os juízes não são intocáveis, são seres humanos. Estão a serviço da nação, têm uma missão. E eles devem fazer o seu trabalho de forma imparcial, com responsabilidade e eficiência. E é isto que nós, do CID-STP, queremos. Portanto, queremos deixar mais uma vez bem claro a todo o povo São Tomé e Príncipe que nós não estamos contra ninguém, mas sim estamos contra as ações de cada um dos elementos do governo que não fazem as coisas de acordo com aquilo que é o princípio de desenvolvimento do país, de acordo com aquilo que os princípios democráticos exigem. E é desta forma que o CID-STP vai continuar a manifestar e defender a classe daqueles que mais precisam no país. Muito obrigado.